Hoje o Experiência Ford aqui na fazenda do Joaquim Parreira, em Pontalina, Goiás. Venham comigo, vocês vão ter uma super experiência e vão entender por que ele usa a marca Ford e é atendido pela Ciasa. Quando que começou a história da Ford com a sua família? O primeiro caso foi com meu avô e um tio. O avô por parte de mãe e o tio por parte de pai. Ele deu quase uns 200 alqueires de terra em troca de um Fordinho 29, que era o nome daquela época, às vezes até era mais de 2029, mas era o nome que... 1929. Fordinho 29. Sim, sim. Aí foi o primeiro Ford. O segundo foi uma F100 de 8 cilindros, que não sei nem onde era fabricado nessa época, eu acho que ainda não era no Brasil, não. Sim. E foi o segundo Ford. E depois, nessa sequência, veio as F1000, F1000 de gasolina, F1000 a diesel. As primeiras a diesel são as F1000 de 4 faróis. Um carro muito usado antigamente pelo pessoal das fazendas. E logo em seguida, meus irmãos compraram uma Ranger, já não era 3.0 internacional ainda não, era o Power Stroke, né? Era o motor antigo. Sim. Aí em seguida eu comprei uma Ranger 3.0 e nesse intervalo duas F250, uma com motor MWM e a outra com motor Cummins, né? Um de 6 cilindros e a outra de 4 cilindros, todas duas muito boas, todas duas sem defeito. E eu fiquei com duas, até pus a lona em cima de uma e fui andar na outra. Podia ter, por questão de diesel, eu podia ter ficado com ela até hoje, que era uma relíquia para mim, até hoje eu olho arrepiado. Nas F250 antigas, né? Deixou uma história, mercado, né? Até hoje, é Marcos. Impressionante, né? Demais, é a qualidade, né, Joaquim? Fora do comum. E você teve com os dois motores? Com os dois motores, tanto o MWM de 6 cilindros e o Cummins de 4. Bacana. Campeão. E em seguida veio as Ranger, né? Que veio a primeira, que foi a Ranger motor Power Stroke. E depois essa série nova de Ranger. Do lançamento da V6, o que você me fala dela? O que você achou? Marcos, eu vou falar a verdade para você. Eu queria ter as duas. Uma V6 para mim viajar e passear e essa aqui para curtir. Sim. Porque aqui eu considero um Mustang de carroceria. Eu considero isso mesmo. Na realidade é essa. Meu sonho é chegar nos 70 e comprar um Mustang. Até os 70 eu quero comprar um Mustang. Tá? Agora essa vontade passou com essa picape aqui. Eu ia falar, confundiu. É verdade. É muito rápida, um motor possante pra caramba. Esse escapamento dela também deixa a gente, sabe? Toda a vida desde menino fazia esse escapamento meu. Toda a vida eu gostei. E essa aqui já saiu assim, né? Pronta. Sonorização é outra coisa, também não mexo em nada. Essa aqui saiu com uma quantidade enorme de alto-falante, caixa de grave na frente, caixa de grave atrás, um som muito bom, de qualidade, é outra coisa. Campeão. Suspensão, Joaquim, o que você me fala? Não tem jeito, né, Marcos? Você passa num buraco com a dianteira, o da traseira você não vê aquele buraco. É interessante, né? Essa regulagem. E apesar que na frente também a bacada não tem, mas a da traseira você não vê, você passa um quebra-mola sem ver, você sente a dianteira passar, a traseira você não sente. Incrível. É incrível. E com essas rodas, esses pneus, com os pneus nessa altura, pneu cravudo, né, que é o normal que a gente fala aqui, ele era pra gente achar que
fosse ficar bem mais dura, né? E não, muito macia. Muito boa mesmo, confortável. Passa aperto em estrada hora nenhuma, sabe? Então, segurança, né? Traz segurança. Isso, você entra para cortar, você corta mesmo. Não precisa de você pisar no freio, ela vai antes do outro carro. Então esse tipo de coisa. Bom demais. E outra coisa, o consumo dela. Eu já fiz consumo de 8.4, 8.3, mas a gente não consegue fazer isso direto por causa desse tipo de coisa. Você dá vontade de acelerar. Mas relacionado à potência, você vê um consumo muito viável, né? Mas a média dela é 7, 7.2 de média. Você faz na cidade 5,5 por aí. Olha que maravilha, com 397 cavalos, né? Com esse torque todo. Isso. Consumo natural, né? E é gostoso quando você vê que para mim é uma concorrente, né? Eu sou fordeiro, quando você vê uma concorrente querendo chegar perto, você acelera e deixa ela para trás. Mas é raça forte. Raça forte. Campeã e sem defeito. E falando nisso, todos esses veículos que você possuiu, que você teve da Ford durante toda a vida, toda a família, né? Isso. Quer dizer, o seu... Esse foi meu avô. O avô com o Ford 29. Isso. Olha que bacana. E todos eram utilizados na lida. Todos para trabalho. Para trabalho, só para trabalho, né? E sempre atender. A F100, por exemplo, Marcos, o serviço dela é para transporte de leite em latão. Agora você imagina. E para as viagens também do Mato Grosso, né? Que o senhor andava para as F1000. Nas F1000, né? Eu falo nas F1000 que era. Mas essa do trabalho, a F100 era do trabalho mesmo, né? Sim. Ela foi usada para transporte de leite. Que bacana. Que foi uma transição que teve entre o creme, que antigamente era o creme, né? Depois passou para o leite. E foi quando se usa latão. Hoje já não usa também mais nada disso. E tudo transportado por Ford. Por Ford. Que bacana. Por Ford. Então, faz parte do DNA Joaquim Parreira, a Ford. Isso. Eu estive observando ali, a hora que a gente chegou, o trator é Ford. Trator Ford, também de tradição. Na época que eu era agricultor, hoje eu arrendo minhas terras, e antes também eram Ford, né? Tinha uma marca, tinha um trator só de outra marca, todos eram Ford também. E é uma tradição nossa. Que bacana. Não, para surpresa, a gente comeu um biscoito delicioso de queijo ali na cozinha, tomamos um café maravilhoso. Obrigado, Joaquim, privilégio. E a Air Fryer era da Ford. Eu vi lá, Joaquim. Pois é. O forno elétrico também. O forno elétrico também é Ford. É interessante, eu sou um fordeiro natural, né? Então, essas Air Fryer eu conto muito, eu brinco muito com as pessoas, né? Foram as primeiras Air Fryer logo que surgiram dessa marca Ford, né? Então eu tenho carteira da Ford, eu tenho tudo da Ford, eu tenho. Que aparece, eu admiro. E essa gosto muito. Essa paixão continua. E hoje, principalmente por causa da marca, a amizade que eu fiz na Ciasa, principalmente por causa do Marcos, né? O atendimento, a amizade, hoje a gente considera, chama um ao outro de irmão. Que bacana, a gente fica feliz. E é verdade, isso é recíproco. Isso é o nosso jeito, né? A gente relaciona. A Ciasa é isso. Cliente, a Ciasa é isso. Eu chego lá, parece que eu estou chegando em casa. Então, que benção. É um tratamento privilegiado. E eu acho que não é só comigo, eu acho que é com todos que chegam lá. Mas eu tenho o privilégio, eu me sinto dessa forma, né? De gostar de Ford e do pessoal da Ciasa. E hoje, então, na família, hoje, no centro da sua família, você tem a Raptor, Joaquim Filho está de Bronco. Minha mulher tem a Territory. É a segunda já, só né? a motocicleta que não é Ford, porque não tem, né? A fazer ainda. Então eu estou esperando uma motocicleta
dessa marca, né? Então eu comprei um Ford Ka Titanium, inclusive de vocês também. Que bacana. Eu lembro que quem me entregou foi o Jonathan. Na época ele nem era vendedor, ele era da entrega técnica. Bacana. Então, eu me conhecia de muito tempo já. Aí passei uns 3 anos com o Ford Ka, que também na época era um motor 1.5 da Export, uma performance muito boa, câmbio manual. Passava muita raiva nos outros na estrada, carro pequenininho, né? 140 cavalos ele tinha. Carro excelente. Rodei por 3 anos e depois vim pro Bronco. O Bronco, ele é um carro que ele chega a ser ruim. Porque para você estar nele e melhorar, evoluir para uma coisa melhor, você teria que investir aí 500, 600 mil, tranquilo. Porque Em outra marca. eu não compraria uma BMW X1, X2, essas de entrada, nem um Audi, porque eu sei que a performance é pior, que não vem na fazenda, que a suspensão não aguenta. Então é uma série de coisas. Ele é ruim por conta disso, porque não dá para você sair dele. Para você sair e evoluir, você teria que investir mais 200, 300 mil que custa um 0 km. É fora do comum. Questão do 4x4 dele, da suspensão, que muito boa, muito confortável. 0 a 100 também, que é absurdo a velocidade que ele chega. Ele tem, parece que as características de um esportivo e de um utilitário ao mesmo tempo. Bom no asfalto e na terra também. Direção autônoma, né, que mantém o carro na faixa, a distância do carro da frente. Até brinquei com meu pai que eu andei em outro carro de outra marca essa semana e senti muita falta, porque a gente acostuma com essas coisas que depois não dá pra ficar sem mais. Então é um carro excelente. E não dou conta de sair dele. Eu até brinco com o Jonathan quando vem de lá que eu não consigo mudar de modelo. E eu vou te dar uma notícia nova, boa. O novo Bronco tá vindo aí. Aí eu já sei. Pois é, nós já estamos prontos aí para te apresentar ele. Você vai poder sim substituir seu Bronco por um novo Bronco. O que você vê nela? Você já teve já da V6, se eu não me engano, duas, né? Você já em 2000 no final trocou e agora você tem a Raptor. Especificamente a Raptor, o que ela te trouxe aí de novidade e de qualidade? As diferenças aí no caso estão principalmente no motor, que tem um 0 a 100 de 5.7, você regula no painel do carro, 4 volumes do escapamento, você regula a suspensão em 3 níveis, você regula a direção em 3 níveis, tudo no painel. Então é um carro fabricado especificamente para aguentar tudo. Performance. Para performance mesmo, né? Então já vem para isso. É um carro campeão. Agora, tem detalhes nele que a gente até esquece. Principalmente o quê? Farol. A gente viajando, na primeira viagem minha, o consultor não me explicou isso não. Fala com o farol Matrix. Tá bom, farol Matrix para mim, vamos ver o que é farol Matrix. Ele abaixa num nível bem... Você nem não sente ele abaixar. Ele recorta o carro. Aí, se alcança um carro, por exemplo, ele tem 3 níveis de farol. Um da direita alta, o da esquerda alta e o do centro. Se alcança um carro, ele abaixa o farol do centro, para não incomodar. Você entra para cortar aquele carro, ele abaixa, além do centro que já está baixo, ele abaixa o da direita e fica com o da esquerda alto, para você ver se tem alguma coisa também para obstruir qualquer coisa. E quando você vai cruzar também da mesma forma, ele abaixa o do centro e o da esquerda, o da direita fica alto. E me parece que é uma novidade, muito macia, o espaço interno, porque essas outras picapes são maiores, então dificuldade de estacionamento, uma série de coisas. Agora essa aí não, ela é completa no meu modo de entender. É uma caminhonete que você pode trabalhar, pode usar para lazer, para tudo. É uma caminhonete perfeita. Na família, hoje, no centro da sua família, você tem a Raptor, Joaquim Filho está de Bronco. Minha mulher tem a Territory. Faz parte do DNA Joaquim Isso. Parreira, a Ford. Isso.